Segunda-feira a semana mal começou e a gente já está pensando no próximo jogo do Fortaleza, que inclusive é amanhã na terça, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre a rodada, falar também sobre o Hércules, estaria acertado realmente com o Palmeiras e trago também detalhes sobre a equipe do Flamengo, o jogo contra o Fortaleza amanhã e tudo isso e muito mais. Então cola comigo e assiste esse conteúdo até o final. Só não esquece de fortalecer com aquela curtida, deixar sempre um comentário fixado e claro, se não for inscrito, aproveita e se inscreve para ajudar ainda mais a nossa campanha de chegar aos 10k, beleza? Então vem comigo, vem com o Trico News. Gente, ontem teve 3 jogos pelo Brasileiro, você já sabe, no sábado teve 4, né? Foi alguns favoráveis ao Fortaleza, tipo o empate do Botafogo, o empate do São Paulo foi muito bom para o Fortaleza, só não foi bom a vitória do Palmeiras, né? E ontem teve mais 3 jogos na rodada, como você está vendo. O Corinthians goleou a equipe do Vasco, assim pode dizer, 3-1, 1-1 entre Bahia e Atlético Paranaense e 4-1 para a equipe do Inter contra a equipe do Red Bull. Esse resultado não foi bom para o Fortaleza, inclusive o Fortaleza perdeu uma posição, já a gente vai mostrar a tabela e falar um pouco mais sobre isso, né? Lembrar que o Fortaleza ainda joga na rodada, joga amanhã contra o Flamengo, jogo de 6 pontos, um jogo difícil todavia, mas sabemos da nossa competência e qualidade, principalmente em casa, né? Onde o Fortaleza ainda não sabe o que é derrota. A gente só venceu ou empatou em casa e acreditamos muito no grande jogo amanhã para finalizar essa rodada. Ainda lembrar que amanhã também já se inicia uma nova rodada, onde vai haver o confronto entre Botafogo e Palmeiras. E aqui, olhando para a tabela e para o G8, né? Como está dizendo aqui, de olho no G8, você vê que a liderança mudou de nome, né? Hoje é o Palmeiras o líder com 70 pontos, os mesmos 70 tem também a equipe do Botafogo, mas como você vê no terceiro iconezinho, aparece que o Botafogo tem 21 vitórias, aliás, o Palmeiras 21 vitórias e o Botafogo tem apenas 20. E em terceiro colocado também mudou, aparece agora a equipe do Internacional com 65 e em quarto Fortaleza com 64, um ponto atrás, em lembrar que a gente dá joga, e depois vem Flamengo, São Paulo, e completa-se com Cruzeiro e Bahia fechando o G8, tá? Então, para o Fortaleza, esse jogo com o Flamengo é um jogo de suma importância, porque um está ali bem próximo do outro, né? Se o Flamengo vencer, o Fortaleza perde, inclusive, a 4ª colocação e cai para o G5. A gente fica um ponto atrás, certo? Mas aí a gente não pode perder pontos, principalmente em casa. Então, dá-se a importância desse jogo para continuarmos no G4 e continuarmos na perseguição. Caso vençamos, né, a gente passa a equipe do Internacional, fica com 67 a 3 pontos do líder e vice-líder que se enfrenta na próxima rodada. Então, Fortaleza pode ser beneficiado. Torcemos pelo empate para que os dois aumentem só um ponto e aí na outra rodada a gente chega aos 70 e fica apenas um ponto. Lembrar que eles têm jogos complicados pela frente. Mudando de assunto e falando sobre essa matéria, né? Foi divulgado em várias mídias na questão de que o Hércules estaria acertado com a equipe do Palmeiras. E quem está divulgando é esse rapaz aqui, ó, o Roberto, né? Roberto Delado, né? Está dizendo que o Hércules fechou com o Palmeiras, que é uma projeção da nossa querida Leila. Lembrar que a Leila foi reeleita, né? Agora é presidenta do Palmeiras até 2027. E a informação é essa, que o Hércules estaria fechado, inclusive ele, o Hércules, teria facilitado ou tentado agilizar as coisas para ir para o Palmeiras. Sinceramente, eu desconfio que essa não tenha um pouco de verdade nisso, porque o Hércules, eu acredito que tem uma gratidão pelo Fortaleza, por tudo que ele construiu, pelo que ele passou com o clube. Mas que ele vai sair, para mim, isso também é um fato. E está sendo aqui cogitado, mas não fala-se em valor, não se fala em contrato, não fala-se em nada. É um assunto meio vago, é uma notícia meio aberta, sabe? E não sei se vale a pena a gente acreditar e dar credibilidade a ela. Mas, com tudo em tudo, é essa notícia que ventila nesse momento da mídia. Eu não acredito nesse momento que seja para o Palmeiras, pode ser para outro clube. Fechando a nosso vídeo, falar um pouco sobre o Flamengo e o retorno, né? Gabigol pode retornar, além de De La Cruz, Arrascaeta e todo o time do Flamengo. E aí dificultaria mais a vida do Fortaleza. Mas eu penso o seguinte, sabe? A gente já ganhou deles com todos esses caras. Para mim, isso aí é só mais um jogo e a gente com certeza vai se sobressair com o Gabigol, com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com quem vier. Para mim ainda melhor, porque aí não tem desculpa.